Vamos ler o que a gente viu aí na novela. E mandou mensageiros, quem mandou? Jesus. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Então eles eram inimigos. Eles se fizeram inimigos no momento da história. Então os judeus e os samaritanos se viam como inimigos. Mesmo assim, Jesus estava indo na aldeia dos inimigos, dos judeus. E mandou mensageiros adiante de si, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Quer dizer, se entregaram, mostraram que eram judeus. E os seus discípulos, Tiago e... Agora, olha para mim. Quem era João? Quem era João? O apóstolo do quê? Do amor. Você sabia disso? João é considerado o apóstolo do amor. O apóstolo do amor disse: Senhor, deixa a gente pedir fogo do céu para matar esses desgraçados. O apóstolo do quê? Você vai entender como é que o diabo trabalha. 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Olhe para mim, por favor. Lê ainda não, olha para mim. Presta atenção. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com cada um de nós? Isso é o que mais acontece todos os dias. Essa é uma das mais adoradas estratégias do diabo. Preste atenção. Jesus disse: vocês não sabem ainda de que espírito sois. Quer dizer, esse espírito de cair fogo do céu, esse espírito de vingança, esse espírito de bateu, levou, é o espírito de quem? Do diabo. O espírito de Deus é o espírito de salvar. Mas o que isso tem a ver com a gente? Pensa, o apóstolo do amor, diante de uma provocação dessa, de uma situação dessa, que eles rejeitaram Jesus, aqui ele não vai entrar. O apóstolo do amor foi possuído por uma raiva, por um desejo de matar todo mundo com fogo do céu. É isso que acontece muito no trabalho, no trânsito, em casa. O diabo quer que você, que eu, que a gente veja aqueles que se tornam nossos inimigos como inimigos. Ele quer que você seja confrontado no seu trabalho e você fique com raiva daquela pessoa, com mágoa daquela pessoa. Quantas mães, quantas esposas que ficaram anos lutando pelos filhos, porque viam os filhos, o marido como inimigo. Porque o filho respondia, brigava, desobedecia, desrespeitava, então a pessoa ficava com raiva, com raiva. O diabo usava o filho por quem ela estava lutando para salvar o filho. Aí o diabo usa o filho para falar uma coisa, para fazer uma coisa, e ela fica com raiva e briga. E isso acontece em vários momentos da vida. Sim ou não? Toda hora tem alguma coisa, alguém que para a gente ficar com raiva. E a raiva, tudo bem. Jesus disse: irai-vos, mas não. Tem coisa que a gente é pego de surpresa, a gente fica com raiva. Mas a gente não pode se entregar à raiva, porque a raiva vem de quem? Do diabo. Então se eu deixo ficar no meu coração a raiva, fico brigando, fico com ressentimento, querendo o mal daquela pessoa, querendo que ela pague. Se eu fico querendo que aquela pessoa sofra, para ela ver quanto que ela me fez sofrer, eu estou fazendo exatamente o que o diabo quer, o espírito do diabo quer. Então eu me torno escravo de quem? Do diabo. Aí, por que às vezes a pessoa enfrenta muitos problemas no trabalho? Porque o diabo já sabe que você se deixa levar por coisas que ele usa pessoas para fazer. Ele sabe que você vai fazer igual o João. Você vai querer pedir fogo do céu para aquela pessoa.
Então o diabo vê que é um ponto fraco. E ele vai ficar usando aquela pessoa para te atormentar, para te perturbar, para você ficar em trevas, para você ficar cheio de mágoa, de ressentimento, para uma hora você explodir. E você entregar a sua alma para o diabo. Está sendo claro, gente? Você está lutando pelo filho, mas está lutando com as armas do diabo. Que é brigando, que é impondo. Você vai para o inferno. Chorando, poxa meu Deus, olha só o que ele está fazendo. Você deixa entrar no seu coração aquilo que vem do diabo. Então o diabo quer que a gente veja os nossos inimigos como inimigos. Deus quer que a gente veja os nossos inimigos como alma. Ficou claro? Aqui, um casal procurou o pastor domingo, que ele veio dar o testemunho, que na sexta-feira a filha dele foi sequestrada. E levaram o carro dela. E ele ficou com muita raiva dos bandidos. Deus guardou a filha, não fizeram nada com ela. No sábado o carro apareceu, o carro foi devolvido. Mas ainda assim o diabo já tinha conseguido o objetivo dele. Ele ficou cheio de raiva, porque mexeram na menininha dele. Mexeram na filhinha dele. Como que pode sequestrar minha filha? Então ele ficou com muita raiva. O diabo não queria o carro da filha dele. O diabo queria o coração dele. E sabia que como ela estava muito alta no coração dele, se tocasse nela, tocaria nele. Está compreendendo o jogo do diabo? Então o diabo usou. Você vê, Deus não deixou fazer nada com ela, porque ela é da fé. Não deixou fazer nada com ela. E no outro dia o carro apareceu. Mas o diabo conseguiu o que queria, tocar na alma do pai. Então ele falou que, quando a gente falou de perdão e tal, no fim da reunião, ele falou assim, não, mas ficou aquele dilema, ele cheio de raiva, e aí ele ouviu de perdão, mas ele preferiu ouvir a Deus. Ele falou assim, eu fui diante do altar e eu orei pelos bandidos que sequestraram a minha filha. Na hora, eu senti que saiu um peso de mim, uma paz. Quer dizer, ele já estava em trevas. O diabo já ia conseguir fazer alguma coisa com ele. E aí, mas por quê? Eu sou de Deus. Eu sou de Deus, mas eu abri a porta para o diabo. Você está entendendo, gente? Então, o amor, amar as almas, é você ver todo mundo. O amor de Deus é você ver todo mundo como alma. Inclusive quem quer. Porque quem quer fazer o mal para você é porque está em trevas. E a hora que morrer vai para o inferno. E vai gemer e nunca mais vai sair de lá. Então você pensa, meu Deus, essa pessoa está querendo o meu mal. Coitada, essa pessoa está endemoniada. Essa pessoa está condenada. Quando ela morrer, ela vai para o inferno. Ela não sabe o que é sofrimento. Senhor, tem misericórdia. Então Deus quer que a gente olhe até os inimigos como uma alma que está perdida, que está desgraçada. Que o sofrimento que ela vai ter, a eternidade, não chega aos pés do sofrimento que ela quis trazer para a gente. E a gente tem essa visão. Então começa a orar por aquela pessoa. É fácil. Mas quando você entende que essa é a vontade de Deus, então você ama aquela pessoa. Quer dizer, você não sente amor por ela. Você sente compaixão pela alma dela que está na mão do diabo. Puxa, meu Deus. Dá para entender isso? Você não sente amor. Você sente raiva. Mas aí você tem a compaixão porque aquela pessoa está... O meu filho só faz coisa errada. O meu filho é ingrato. Meu Deus, se o meu filho morrer hoje, ele está no inferno. Então você tira a raiva e você coloca a compaixão. Tem misericórdia, me ajuda a ganhar o meu filho, me ensina a ganhar o meu filho. Então você muda a visão. Você neutraliza o diabo. Você permite Deus agir na sua vida. Mas quando você recebe essa raiva, você recebe esses sentimentos, você está neutralizando Deus. Você está dando a força, a ação para o diabo na sua vida. Compreende isso? Está entendendo? Você viu, o Bispo Macedo falou esses dias que ele estava com muita raiva. E ele falou, meu Deus, esses homens maus, corruptos, estão lá, o povo buscando o Senhor no meio da rua. Isso não é justo. Ele ficou com muita raiva. Ele falou, ficou meses ou mais de um ano com raiva. Porque o povo tinha que buscar a Deus debaixo de árvore, na rua, e aquela sujeira que estava sendo feita. E um dia Deus falou para ele, semana passada ele estava falando lá em Portugal, não, na Espanha, ele estava falando. E aí Deus me disse, ore por eles. Eu falei, mas Senhor, como é que eu vou orar por eles?
Se eles estão fazendo tanto mal para o teu povo, ore por eles. Ele começou a orar por eles. E quando começou a orar por eles, a coisa se reverteu. E tudo começou a mudar. Resolveu o problema. Então, aquilo que o diabo estava fazendo lá, através desses homens maus, por conta do sofrimento do povo, mexeu com o bispo. Só que mexeu de forma errada. Trazendo raiva. Então você vê o bispo Macedo. Imagina a gente. Como que a gente tem que andar atento? Como que a gente tem que andar vigiando? Está sendo claro, gente? Então, veja aí agora, quantas vezes o diabo te provocou e você fez como João. De repente você está aqui agora, com raiva de alguém, magoado com alguém, ressentido, você não quer nem olhar na cara. Você está pedindo justiça, ou se sentindo injustiçado, se sentindo, o desprezo que estão dando por você. Isso é muito forte, essa armadilha do diabo. Fique de pé, por favor. O diabo quer que vejamos o inimigo ou familiar problemático como inimigo. Mas Deus quer que vejamos o inimigo ou familiar problemático como alma. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar. Quer dizer, nem Jesus ficou com raiva deles. Jesus teve compaixão. Eles estão perdidos. Eles precisam ser salvos antes que seja tarde demais. Então a gente não pode deixar o diabo fazer isso com a gente. Eu já disse uma vez, na minha primeira igreja, a segunda igreja que eu cuidei, era solteiro. E a igreja era pequena. Na porta da igreja tinha um ponto de táxi. E tinha um taxista lá que o diabo usava ele. Principalmente quarta-feira e domingo, na hora da busca do Espírito Santo, ele ligava o rádio bem alto. E o carro ficava ali. Uma calçada pequena e o carro na porta da igreja. E às vezes, que ele já sabia, ele já tinha pego, às vezes ele esperava quando eu falava assim, fique em silêncio. E botava o último volume, o forró. Um dia, e aquilo foi, e um dia eu fiquei com raiva, um dia eu me envergonho disso, mas um dia, numa reunião da tarde, acabou a reunião, eu saí, eu estava com tanta raiva nesse dia, que eu saí lá na rua, e apontei o dedo na cara dele e comecei a brigar com ele, no meio da rua. Ô pastorzinho miserável. Mas foram meses assim. Então aquilo foi entrando e uma hora explodiu. Imagina se o homem, Deus é misericordioso. Imagina se o homem inventa de brigar comigo e sai nós dois rolando na rua. Eu não estava mais aqui hoje. Você está entendendo? Deus não deixou o homem brigar. Aí, quando eu pus tudo para fora, porque a gente pensa assim, quando a gente fala tudo, pronto. Resolve? Aí eu voltei para a igreja. Quando eu sentei na mesa, veio o Espírito Santo bem claro assim. Que papelão. Você imagina. Eu não tivesse um buraco, eu entrava. E aí o Espírito Santo falou comigo. Aí eu entendi isso aqui. Você é um pastor. Ele é uma alma perdida. Poxa, meu Deus, aí caiu a ficha. Naquele momento, eu vi ele como alma. E eu vi isso. Deus me mostrou isso. Se ele morrer agora, ele vai para o inferno. O resto da vida. E eu comecei a orar por ele como alma. Poxa. A outra reunião que teve, eu estava fazendo a reunião, eu vi, Deus mostrou. Ele entrou na igreja assim, eu acho que ele entrou lá para brigar. O que ele não brigou naquele dia na calçada, ele ia brigar lá. Mas ele entrou, foi até o meio da igreja e de repente voltou. E depois daquele dia acabou. Acabou. Você acha que ele ficou com medo de mim? Eu era metade do que eu sou aqui. Deus amarrou o demônio porque eu não deixei o diabo me guiar mais. Porque eu estava deixando o diabo me guiar. Ficar com raiva. Então Deus foi lá e mudou a situação. Está compreendendo? Aí de repente você lembra, né? Poxa vida, bispo, agora caiu, foi a minha cara. Mas Deus teve misericórdia de mim, me ensinou, me perdoou. Se você está aqui hoje e fala, bispo, eu estou fazendo tudo errado, eu não tenho amado a Deus, Deus não é o primeiro na minha vida, Ele é o segundo, eu estou brigando com meu filho, eu estou brigando com a minha esposa, eu brigo no trabalho, eu estou com raiva do fulano, e não, eu achava que tinha justificativa porque o fulano está fazendo aquilo de errado. Você entendeu? Peça perdão para Deus agora. Você vai sair daqui em paz.
E logo essa situação vai se reverter. Feche os seus olhos, por favor. Se Deus falou com você, e você entendeu, você quer mudar, você quer consertar sua vida agora, pegue suas coisas, venha diante do altar. Se você não tinha esse amor pelas almas, você nem percebia que de repente o tempo passou e Deus deixou de ser o amor da tua vida, o primeiro. O diabo usou pessoas para te afrontar e você, como eu, você caiu na cilada e está cheio de raiva, cheio de rancor, de amargura, ressentimento. E a situação está só piorando. Então venha e fale tudo para Deus. Se humilhe diante de Deus, dizendo para Ele que você entendeu. Fala para Deus o que você entendeu. E que você vai mudar a sua ação, você vai mudar a sua atitude, você vai fazer diferente a partir de agora. Independente se a pessoa vai entender ou não, aceitar ou não, você vai fazer a sua parte. Você vai olhar os inimigos, os perseguidores como alma. Como Jesus na cruz, nos últimos momentos, olhando para os que estavam lhe matando, e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus pediu que eles fossem perdoados, e não que eles fossem fulminados. Então fale com Deus.